Muito boa tarde, amigos. Estamos aqui ao vivo na Amazon Play TV Digital, direto para comentar um assunto que foi pauta essa semana de uma decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro, que recomendou ao futuro ministro das Relações Exteriores que vetasse a realização no ano que vem da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, COP25. E todo mundo ficou indignado, perguntando, principalmente aqueles que são ligados ao meio ambiente, por que dessa decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro. E, obviamente, não vieram a público dizer o que significa essa Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que seria realizada aqui no Brasil. Eu, fazendo as minhas pesquisas no final de semana, encontrei um artigo que foi publicado nas redes sociais por um coronel da Polícia Militar do estado do Maranhão, que é o coronel Alceri Becker Martins. Ele, que é gaúcho de nascimento, já trabalhou em missões na Angola, na antiga Iugoslávia, em missões de paz. Ele publicou um artigo que eu vou lê-lo em sua íntegra para explicar o porquê o presidente eleito vetou a realização desse evento aqui no Brasil. Eu que moro na Amazônia já há 40 anos, conheço todo o nosso estado, conheço a Roraima profundamente. Eu tive a oportunidade na década de 70 de ver o quanto o Brasil era cobiçado, essa nossa região, por entidades internacionais. Isso, de uma certa forma, ficou velado e hoje a gente entende o porquê nós enfrentamos tantas barreiras para o desenvolvimento do Amazonas e da Amazônia, através de ONGs internacionais que se posicionam sempre quando se apresenta um projeto de desenvolvimento econômico, e principalmente aqui no estado do Amazonas, onde nós vemos, cada dia que passa, o nosso modelo Zona Franca ser sucumbido, como aconteceu agora nesse final de semana, com o anúncio do fechamento de uma indústria aqui no Amazonas, de concentrados, a Pepsi-Cola, que está indo embora em função da emenda que foi ditada pelo presidente Michel Temer no dia 30 de maio e que veio, de uma certa forma, atingir diretamente esse polo de concentrados, que é o maior exportador aqui do polo industrial de Manaus. Então, meus amigos, quem me conhece sabe que eu sou um pregador incansável do desenvolvimento do Estado e, ao mesmo tempo, sou um patriota com todas as letras, com P maiúsculo, porque eu acho que o Brasil, eu que tive a oportunidade de viver na Amazônia, trabalhar na Amazônia durante o regime militar, como dizem, eu pude ser testemunha e sou testemunha viva de todo o desenvolvimento que foi pregado e foi instaurado aqui na região amazônica por esses governos. Dentre as coisas que, para os mais jovens saberem, a própria criação da Sudã, a Zona Franca de Manaus, o polo, as estradas que foram abertas para a integração, isso visando uma ocupação do Estado em toda a Amazônia, para diminuir essa pretensão ocupação da nossa Amazônia. Então, eu vou, a partir de agora, ler o que eu encontrei nessa publicação realizada pelo coronel Alceri Becker Martins, que é um oficial da Polícia Militar lá do estado do Maranhão. Então, vamos ao texto. Triplo A. O que é? Por que Bolsonaro foi contra? Essa semana, nosso presidente eleito recomendou ao futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
a não realização no Brasil da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP25, que discutiria as alterações climáticas no mundo e ações para a redução do efeito estufa. Fiquei contrariado, palavras do Coronel Becker, a princípio, e me pus a pesquisar sobre o assunto, já que o Ministério das Relações Exteriores, em seguida, divulgou nota onde o governo brasileiro retirou a oferta para sediar a conferência. Querendo entender os porquês, fui saber que entre a pauta da Conferência da ONU estaria a ideia de criar o corredor Andes-Amazônia-Atlântico, AAA ou AAA, a qual desconhecia o teor e mesmo que já estaria tomando corpo avançado nos últimos meses. Busquei literaturas e descobri que o corredor ecológico, o corredor de biodiversidade, seria uma faixa de vegetação que ligaria grandes fragmentos florestais e unidades de conservação separados pela atividade humana, isso para que, nesse espaço, ficassem garantidos o deslocamento da fauna entre as áreas isoladas, sua troca genética e a dispersão de sementes, visando, essencialmente, mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas e da interrupção do fluxo de espécies entre esses fragmentos naturais impactados pela atividade humana. Entre parênteses, o coronel diz, até aí, lindo, fecha parênteses. Ocorre que o conceito de corredor AAA foi preparado na Colômbia e, casualmente, a ideia foi do ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos, em parceria com a Fundação Gaia Amazonas, sediada em Bogotá. Pronto, minha desconfiança patriótica acendeu a luz amarela. Amarelei minha perspectiva, pois sei que, estrategicamente, a Colômbia possui 7 bases militares americanas operantes, e ao ficar sabendo que se trata de um projeto de longo prazo, já me inquietei, pois quem me garante que a ideia e os interesses embutidos não irão evoluindo até que entidades internacionais atuantes com a ONU questionem nossa capacidade de proteção e gestão desse território eleito como patrimônio mundial. Aliemos a isso que, estranhamente, é costume internacional delimitarem-se corredores com largura máxima de 1 quilômetro, mas nesse acordo em particular varia entre 50 e 500 quilômetros. Isso é realmente suspeito. Também estranho me pareceu que, geograficamente, com esse AAA, uma pequena parcela da Amazônia venezuelana seria coberta. Também outra metade da Amazônia colombiana estaria contemplada, entretanto, do lado brasileiro, o corredor cobriria toda a calha norte do rio Amazonas, com 62 unidades de conservação e 81 reservas indígenas. Assim sendo, o acordo seria oficializado em 62% em território brasileiro, 34% em território colombiano e 4% do território venezuelano. Contudo, apesar das grandes diferenças de espaço, para minha estupefação, a gestão do corredor seria tripartite. Aí, companheiros, é que mora o perigo. Nosso Brasil, o mais afetado, teria o mesmo poder de voto e decisão que os 2 outros territorialmente minoritários, pois qualquer votação poderia ser decidida por maioria simples de 2-1, o que facilitaria intervenção estrangeira na nossa Amazônia. Aliemos a isso o fato desse projeto envolver o questionável conceito de, abre aspas, autogestão dos povos indígenas, fecha aspas, uma perspectiva de autodeterminação dos índios, a meu ver, muito interessante a países estrangeiros, o que poderia, daqui a algum tempo, levá-los a eleger qualquer outro país para lhes dar suporte, e é aí que reside
a maldade do discurso, pois esse fato contraria frontalmente cláusula pétrea da Constituição brasileira, que é a indivisibilidade do território brasileiro. Fecha aspas. Guardo comigo receios de que essas premissas internacionais, ditas exclusivamente ambientais, possam esconder interesses estrangeiros bem mais nebulosos, que podem tomar ares de uma verdadeira ocupação. Se olharmos de fora, com nacionalismo e um pouco de senso crítico, isso seria a semente de uma ocupação da Amazônia, visando isolá-la do resto do Brasil e fornecendo ferramentas para diversas ONGs internacionais atuarem sem fiscalização do governo federal, com pleno acesso a enormes reservas de águas, minérios e biodiversidade. Em resumo, teríamos toda essa riqueza gerida por povos indígenas facilmente manipuláveis e enganados por outros países. Segundo o nosso general Vilas Boas, o corredor AAA é uma questão de soberania e sua missão, como comandante do Exército, preocupado com interesses nacionais, é indicar os riscos dessa proposta para o país. Precisamos discutir profundamente com a sociedade, a nossa sociedade. Portanto, depois de buscar entender os processos, eu dou completa e total razão ao nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro. Assina o artigo o coronel do quadro de organização da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Alceri Becker Martins. Eu quero aqui dizer ao coronel Alceri que eu assino embaixo esse seu levantamento, esse seu posicionamento, esses seus questionamentos e essas dúvidas que estão sempre camufladas por trás das, abre aspas, boas, fecha aspas, intenções daqueles que se apresentam como organizações não governamentais, que no fundo estão aí enrustidas em interesses internacionais, principalmente aqui no desenvolvimento da Amazônia em si. Um exemplo claro está toda a dificuldade que é imposta na abertura, na reabertura, não é abertura, de uma estrada brasileira em território brasileiro que ligaria o estado de Roraima, o estado do Amazonas, aos demais entes federativos do Brasil. Eu estou falando da BR-319. Então, meus amigos, eu acho que está chegando um momento nesse país, com a eleição de Jair Bolsonaro, de nós, de uma vez por todas, firmarmos a nossa soberania e destravar tudo aquilo que impede o desenvolvimento da região amazônica, de uma certa forma, que vive totalmente travada para explorarmos aquilo que nós tanto temos, que são as riquezas minerais. Isso pode mexer com a economia de certos países do mundo, não importa, cada qual com seu cada qual. O Brasil tem e sempre terá o direito de defender o seu projeto de desenvolvimento econômico para que o povo possa ter uma qualidade de vida mais digna e que nós, detentores de território, proprietários de território, tenhamos o direito, sim, de resolver as nossas questões internas sem interferências daqueles que não querem que nós cresçamos e que nós tenhamos ao cidadão brasileiro, ao caboclo que está ali e mora às margens dos rios, que mora em distâncias muito grandes, não tem o direito a uma dignidade, a uma vida melhor. Então, eu quero abrir esse espaço aqui na Amazon Play, TV Digital, para que pudéssemos crescer, multiplicar esse pensamento, esse estudo feito pelo coronel Alceri Becker Martins, oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele que tem uma vivência muito grande em países onde tem conflitos, se predispôs a trazer à luz
o porquê o presidente eleito Jair Bolsonaro não quer, de forma nenhuma, que o AAA torne-se um início de uma possível, mas não realizável, tentativa de interferência nos nossos destinos. Eu encerro aqui esse plantão do nosso Amazon Play TV Digital com essa participação do Coronel Alcerim. Muito obrigado e até a próxima.